Bem-vindo à nossa quinta aula, módulo 5 do curso Análise Gráfica e Contextual, né? Análise Gráfica Contextual. Agora vamos falar sobre suporte e resistência. E por que suporte e resistência é um portal mágico? Porque basicamente o suporte e resistência e o domínio dessa técnica é o que vai basicamente, e a compreensão dessas zonas de preço é o que vai lhe permitir ter grande parte do trabalho, né, não só da análise, mas também do dia a dia. Né? E vai me permitir conseguir trabalhar de uma forma assim profissional. Né? Então, o que é o suporte e resistência? Né? O que basicamente é isso? Né? O que é que todo mundo fala? Né? Suporte, como você já pode imaginar, é a região de suporte, né? A região que dá suporte. Então, por exemplo, você tem o preço, certo? E a região do suporte, ou seja, a zona de preços que dá suporte para nessa situação aqui, é justamente a região abaixo do preço, certo? E a região de resistência é a região acima do preço, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Tem uma região de suporte, certo? Essa região de suporte, o preço, né, passou da região abaixo para essa região acima, certo? Houve uma condensação aqui do preço, né? Então ele bateu aqui, né? Testou aqui, bateu, né? Não rompeu, desceu novamente, subiu e nesse caso aqui conseguiu efetuar, ele arrebentou essa região de preço, certo? Ah, como assim arrebentou? Porque se ele já tinha batido aqui e testado nessa região, significa que nessa região havia uma resistência por parte da força compradora de comprar a nesse preço, certo? Ah, como assim? Vamos pensar o seguinte: você tem um item no supermercado que você está acostumado há 10 anos a comprar a R$ 4, né? A 4 unidades de monetárias, né? Vamos dizer que seja real. E você está acostumado a comprar esse item por R$ 4, certo? E um dia você chega no mercadinho e ele está 8, certo? Você acha que aconteceu um erro, você vai em outro mercadinho, porém o preço permanece em R$ 8. Você vai comprar a 8, depende da necessidade, né? Mesmo que seja muito necessário, você concorda comigo e você vai comprar pelo menos apenas a metade do que comprava antes, ou até menos do que a metade do que comprava antes, porque o preço dobrou. Então a mesma coisa acontece aqui, né? Você tem o pessoal disposto a comprar o papel, porém o preço chegou nessa posição aqui, o pessoal não está mais disposto. Então o preço bateu, voltou. Então essa região funciona como uma resistência do preço, certo? Bateu, voltou, bateu novamente na região de suporte. Por que região de suporte? Porque a região de suporte ela dá suporte ao preço, certo? E novamente esse preço vai se acumulando, esse valor, né, essa força compradora foi se acumulando e os touros conseguiram romper justamente esse ponto, certo? Ah, como isso funciona na prática? Vamos dizer o seguinte: tem um papel como Clabin, né? Vamos dizer KLBN4.
KLB N4. N4. Esse papel, vamos dizer que ele passou nesse espaço de tempo, né? Ele passou cerca de 4 anos. Né? E vamos dizer que a força compradora não foi muito alta. Né? Então, por que o papel, mesmo assim, conseguiu romper essa zona de preço? Porque vamos fazer o seguinte matemática. 4 anos, certo? Qual é o IPCA médio por ano no Brasil? 5%, certo? Se eu somar 5%, né, de forma leiga, né, sem a equação correta, em 4 anos, significa que a inflação no Brasil foi de 20%, certo? Então o dinheiro desvalorizou 20%, mas o papel não. O papel permaneceu o mesmo valor, ou até maior, né, se a empresa aumentou de tamanho. Isso significa o seguinte, que mesmo que não tenha sido por força compradora real, né, mas sim por força compradora, é força compradora real, mas estamos falando aqui de valores fundamentais, né, de escassez real. Mesmo que tenha sido por força da inflação, a força compradora venceu e conseguiu romper esse ponto, certo? Rompendo esse ponto, ocorreu novamente, né? Ela aqui testa a região, ó, testa novamente a região, certo? Bate novamente em outra resistência e vai novamente, o mesmo processo. Bate e rompe, certo? Então, basicamente é isso. O suporte e a resistência são as zonas de preço. Ok? Como é que se trabalha isso aqui na realidade? Você tem uma zona de preço aqui, certo? Você tem outra zona de preço aqui, certo? E olha só como se comporta. Como diversas vezes o preço vai nessas zonas e ele respeita essas zonas de preço, né? Então aqui ele respeita, aqui ele respeita, aqui ele respeita. Então são zonas de resistência do preço, certo? E a zona de resistência, quando o preço passa para a parte de cima, ela começa a funcionar como suporte, certo? Então aqui, por exemplo, no caso, rompeu a zona de resistência, passou para a parte de cima, usou a região como suporte, certo? Aqui, ó, você pode observar o movimento. Rompeu para a parte de cima, subiu, usou a região como suporte, certo? Houve aqui a condensação do preço, certo? Efetuou um rompimento na região aqui, que passou de resistência para suporte, efetuou um rompimento aqui em comprado, né, os compradores foram mais fortes e baixou novamente e entrou na antiga zona de suporte, né, e respeitou novamente. Né. Ocorreu aqui um falso rompimento. Por que falso rompimento? Porque olha aqui, aparentemente tinha tudo para romper. Né. Você tem aqui uma barra elefante gigantesca, porém o que a gente sabe que acontece quando tem a barra elefante? Se teve barra elefante, possivelmente não é interessante pensar que vai ter um rompimento verdadeiro, né? Porque a barra elefante, como ela é um movimento muito brusco, de uma vez só, geralmente esse movimento ele não tem força real. Né? Então, muitas vezes é apenas um player, é apenas um comprador que está efetuando toda essa capacidade aqui, certo? Um big player. Então, efetuou aqui uma barra elefante, né? Como a gente sabe, toda vez que entra uma barra de elefante tem um retorno, né? Então o preço vai na outra direção por algum período, por um período curto, e justamente onde você entra e lucrando, e justamente causou essa situação aqui desse falso rompimento, né?
E aí o preço passa a respeitar a região de suporte novamente, certo? Respeita novamente a região de resistência, porque ela retorna a ser uma região de resistência. Há a condensação do preço aqui, certo? Todo esse período. Há outro falso rompimento aqui posteriormente, no dia 8 de março. Né? E aqui nós temos um rompimento verdadeiro, certo? Então perceba que como ele vai começar essas regiões de preço, elas funcionam, como elas realmente o preço em si respeita elas, né? Em diversos momentos. Né? Então se eu puxar aqui mais para o gráfico mais para trás, você vai ver as regiões de preço sendo respeitadas novamente, ó, certo? Aqui o preço já não tem histórico, né? Porque é um preço que sempre, o papel que sempre aumenta, que tem a tendência majoritária de alta. Então você vai ver aqui no histórico anterior que, apesar de eu ter feito a análise aqui à frente, puxando aqui para trás, o preço continua respeitando os mesmos perímetros, as mesmas zonas de preço, certo? Então, por que portal mágico? Porque sabendo qual é a zona de resistência com a zona de suporte, por exemplo, aqui é outra zona de preço. Eu sei que possivelmente ela toca essa linha imaginária, que é a zona de preço, e eu vou ter novamente uma subida do preço. Então eu posso trabalhar aqui capturando todo esse percentual futuro, certo? Eu sei que ela pode subir até aqui, por exemplo, vou acreditar que ela pode subir até aqui. Eu vou capturar toda essa região. Todo esse movimento eu vou capturar. Ah, mas se for até aqui, então, à medida que eu bateu aqui, eu entro comprado. E à medida que ela vai subindo até aqui, eu vou movimentando o meu stop loss, acompanhando o preço, certo? Então, ela foi subindo, rompeu essa região, vou subir novamente, vou subindo o stop loss. Rompeu aqui novamente, está subindo novamente, vou seguir com o meu stop loss, acompanhando, certo? Movimentando o stop loss, acompanhando o preço, certo? Para dessa forma capturar todo esse valor nesse movimento, ok? E caso eu ache interessante, eu vou fechar aqui, certo? Porque também você fazer essa vistoria, ficar ali todo dia verificando movimentação, é um trabalho muito exigente, né? Então você vai ter que ficar ali acompanhando e movimentando o stop loss juntamente, né? Você também vai ter que tomar cuidado porque o preço pode voltar a capturar seu stop loss e ir lá para cima novamente, então não pode acompanhar, não pode colocar a linha do stop muito próxima, né, do stop, esse fechamento automático muito próximo do preço, né? Então existe uma série de fatores complicadores na operação em si, mas de forma profissional você pode fazer sim essa captura desse valor completo aqui, certo? Então, basicamente, isso responde à nossa aula, né? Então, suporte e resistência é um portal mágico? Sim, é verdade. Porém, é preciso saber trabalhar e navegar de forma profissional, tendo um conhecimento muito específico e uma habilidade notável, né? Com certeza o mercado financeiro não é para qualquer um, mas se você está aqui, possivelmente ele é para você, não é verdade? Então se mantenha, né, conectado, comente, né? E deixe aqui sugestões, dúvidas, perguntas, e eu vou permanecer aqui ofertando o curso, tá ok? Entre no grupo, certo? E seja membro.